O deputado paranaense Pedro Lupion, do Progressistas, apresentou um pedido de urgência para tentar acelerar a votação do projeto de lei que pretende regulamentar a reforma agrária no país. O texto que aborda o tema é de autoria do deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul. Ele foi apresentado na semana passada, logo depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte liberou então a desapropriação de terras produtivas que não cumpriram com sua função social. Conforme entendimento do Poder Judiciário, caberá ao INCRA decidir sobre a função social de cada propriedade. A decisão foi unânime entre os ministros. Ontem, uma semana após o projeto ter sido apresentado na Câmara, o paranaense Pedro Lupion, do Progressistas, e que também é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, oficializou o pedido para que o texto tramite em regime de urgência. Caso o requerimento seja aprovado, a proposta deve passar a ser analisada de forma mais rápida na Câmara, sem precisar passar por diversas comissões. Logo depois de protocolar a solicitação, Pedro Lupion conversou com jornalistas. Vamos acompanhar um trecho do que ele disse. A partir do momento que se discute terra produtiva e uso social da terra, nós estamos entrando numa discussão que é completamente negativa para o país inteiro. O que acontece é que é óbvio que uma terra que é produtiva e comprovadamente produtiva, ela já cumpre a sua função social. Não há por que haver qualquer tipo de questionamento em relação a isso. Então, nos deixou extremamente preocupados em relação a isso. Vamos ter que legislar, vamos ter que buscar soluções pelo legislativo em algo que já estava resolvido e já aplicado. Foi uma interpretação da Lei de Reforma Agrária lá de 1993. Então, isso nos causou uma preocupação muito grande. Nós vamos ter que legislar em relação a isso. A proposta que está tramitando na Câmara justifica que a desapropriação de terras produtivas pode ter consequências negativas para o país, como a diminuição da produção agrícola e grande impacto na economia brasileira. E, portanto, esse é um tema importantíssimo ao país. Né? Você fica ali refém das interpretações do judiciário, que estão cada vez mais criativas, extensivas. Use aí o adjetivo que você quiser, mas é ponto comum no Brasil que o judiciário está se metendo em todos os lugares possíveis. E não cabe a ele tomar decisões como essa. Ora, há uma república dividida em 3 poderes, cada poder tem a sua atuação específica. E o papel do judiciário é o menor dos 3 poderes. E aqui não há demérito não ao judiciário. Pelo contrário, é um poder fundamental para o funcionamento da república, mas o poder principal, segundo quem desenhou esse sistema, que é um cara chamado Montesquieu, é o legislativo. Emana dele o poder do povo. Aí, o que o legislativo decidir, ele manda o executivo executar, conforme diz o nome, e o judiciário entra quando tiver que julgar de acordo com a lei do legislativo. Então é isso. Se seguir isso, vai. O que nós estamos vendo no Brasil é que muitas vezes um poder quer aparecer mais que o outro e aí o negócio desanda. Então, essa proposta de lei ela começa a ganhar mais velocidade justamente diante do Supremo, que tenta regulamentar ele mesmo o que seria a tal função social da terra. Ora, a Constituição tem que ser respeitada. O direito de propriedade está lá, cláusula pétrea da Constituição. Claro que há que se fazer a reforma agrária, então vamos ver os moldes disso, desde que não afete a lei maior da nossa nação. É importante isso. E a Frente Parlamentar da Agricultura é muito forte, é a maior do Congresso. Eu tenho impressão, Pedroso, que esse projeto vai andar. Vai andar e tem que andar, porque seria uma tragédia se você aprovasse uma lei que qualquer juiz, que você colocasse ali terras produtivas, altamente produtivas, que depende de muita tecnologia para produzir, que eles fossem ali incluídos num eventual fatiamento, fracionamento, para atender determinadas questões da reforma agrária. Sabe quem esse projeto vai atender, Mário? Você vai atender aqueles achacadores, tipo o Zé Rainha, que ficavam pressionando fazendeiros, dizendo que iriam invadir as terras. Antes, os fazendeiros eles conseguiam se proteger minimamente, falando, olha, a minha terra é produtiva, não corro o risco de ser invadido. Então, se essa gente invadir a minha propriedade, eu vou conseguir ter ali o apoio da justiça. Caso tudo isso siga com essa interpretação do Supremo Tribunal Federal, nem o apoio da justiça o proprietário vai conseguir ter mais, porque eles vão passar ali a mão na cabeça dos invasores. E tem um detalhe, a gente falou aqui, chamou atenção para a questão econômica no final da notícia. Eu quero lembrar aqui, todos que nos escutam, o papel importante que o nosso agronegócio mesmo, não estão falando aqui de pequenas propriedades, nada disso, agronegócio tem
na nossa economia. 159 bilhões de dólares foi o que contribuiu o agronegócio nas exportações brasileiras. Eles representam perto de 25% do nosso PIB. É isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal quer colocar todo esse pedaço da economia brasileira ali em insegurança jurídica. Quando eles forem buscar, talvez, um financiamento, buscarem recursos, eles não vão conseguir, porque ninguém vai ter as garantias de que a forma como eles produzem seguirá. Então, o judiciário, de verdade, ele está passando da conta quando ele ataca um dos pilares da economia brasileira. Não, e vamos entender aqui, o que o judiciário está fazendo é o seguinte, olha, mesmo terras produzindo, podem ser consideradas sem função social. Então, você está produzindo, você está gerando emprego, você está gerando alimentos, você está gerando divisas ao país, porque esse alimento muitas vezes vai para fora, ajuda a equilibrar a balança comercial, mas se o INCRA disser que você que está me ouvindo agora em Cascavel, em toda a região oeste, em Londrina, em toda a região norte, em Maringá, em toda a região noroeste, em Ponta Grossa, toda a região dos Campos Gerais, você que acordou cedo, está trabalhando, já está tocando tudo, mexendo com os funcionários, mexendo com o pessoal. Se o INCRA disser que a sua fazenda, que a sua propriedade não cumpre a função social, você vai perder. É disso que estamos falando aqui. É isso que esse projeto de lei quer corrigir. Então vamos explicar o que é a tal função social. Porque senão fica fácil. Tá? Aí chega lá um burocrata qualquer, muitos deles nem pisam em terra, ficam no ar-condicionado em Brasília. Isso aqui não cumpre função social, o Estado vai tomar de você para fazer o que quiser. Não dá para admitir isso, não é possível que isso vá para frente, por isso que esse projeto é importantíssimo, nós vamos falar bastante dele aqui nas próximas edições.